Oi, pode me chamar de Tatsumi, e esse vídeo aqui penou pra sair. Originalmente ele era pra sair ali no começo de julho, antes do lançamento de Megan 2, mas eu me enrolei com a produção, e aí lançou Superman, e eu caí no hiperfoco com esse filme, vocês sabem. Mas eu não vou deixar esse tema morrer. Eu não vou perder a chance de falar mal de Megan. Eu tô com isso entalado na garganta há anos. E agora, minha motivação pra isso tá renovada. E por quê? Porque, primeiro de tudo, a Fanta tá lançando coleção de latinha de bicho de terror e tem latinha de FNAF nessa coleção. É a latinha da Fanta laranja. Pergunta se eu encontro a Fanta do FNAF. Não encontro. Mas eu encontro a latinha de quem? Da Megan. É como se o próprio universo tirasse com a minha cara. Eu encontro a latinha da Megan, do Chuck antigo e não do FNAF. Eu não aguento mais essa humilhação. Por isso, eu vou finalmente fazer meu exposed desse filmeco e enaltecer meu mano Chuck feio do reboot, que sempre mereceu mais atenção. E antes da gente começar, isso aqui tá cheio de spoiler dos filmes, tudo que a gente vai falar. E se inscreve no canal, compartilha aí pra gente crescer e me segue nas coisas tudo. Valeu! Vamos começar falando um pouco da franquia Chuck, para que a gente entenda em que contexto sai o reboot que a gente vai abordar e por que esse reboot foi tão criticado. Para quem não conhece, a franquia Brinquedo Assassino começa lá no final dos anos 80 e conta a história de um serial killer que, usando magia negra, passa sua alma para um boneco para escapar da polícia e continuar cometendo crimes sob o disfarce perfeito de um boneco. Ele é comprado por uma mãe como presente para seu filhinho Andy, o boneco começa a fazer maldade, o moleque não desconfia de nada, mas todos os adultos ficam cabreiro, e tá aí seu filme. Já pela premissa dá pra entender que é uma franquia bem levada pra comédia, que não se leva a sério. A graça do filme não é as cenas de ataque, nem o terror em si. O grande apelo era o absurdo da premissa. Um serial killer no corpo de um boneco, e tava lá o bonequinho fofinho, quando do nada ele acorda e começa a xingar todo mundo e tentar matar os outros. Fala comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo! Sua perua desgraçada! Eu vou te ensinar a não se meter comigo! É feito para ser ridículo, e ele encontrou sua base fiel de fãs, e com o decorrer dos filmes, foi se entregando ao absurdo mesmo. Como a noiva do Chuck, o filho do Chuck, eles abraçaram a loucura e os fãs abraçaram junto. A franquia inclusive ficou famosa por abraçar temas LGBT, com representações de personagens fora dos padrões de gênero, e não de forma a fazer piada, mas de forma respeitosa mesmo. Chuck acabou virando uma franquia muito querida entre o público LGBT também. Eu quero uma menina! Eu quero um menino! Vocês dois estão me enlouquecendo! E quanto ao que eu quero? Fala aí. Às vezes eu quero ser um menino, e às vezes quero ser menina. Eu posso ser os dois. Você tem um filho? Tenho, de gênero fluido. E você encara no amor? Eu não sou um monstro, Jake. Mas, obviamente, não dá pra dobrar a aposta pra sempre, e mesmo os absurdos da franquia sendo muito queridos, eles tiveram que parar alguma hora. Chegando ali pros anos 2010, virou moda fazer reboot de filme clássico de terror dos anos 80 e 90, e uma penca de franquia ganhou remake ou foi revisitada. E óbvio que Chuck não ia ficar de fora. Eles fizeram 2 filmes que tentavam ser mais sombrios e focados em terror, levando a ameaça dele um pouco mais a sério, mas mantendo a mesma premissa de possessão e tal. Eu sou um brinquedinho de criança vintage dos anos 80 produzido em massa. E eu tô aqui de pé, bem aqui na tua frente, segurando um bisturi muito afiado. Não está, não. Você é a próxima. Eu vou voltar pra senhora. Puta que pariu, a mulher mais louca que eu, caralho. Foi basicamente pegar a mesma ideia dos anos 80, mas fazer ela um pouco mais sombria e realista. Porque eram os anos 2010, Batman Cavaleiro das Trevas tinha deixado uma cratera imensa no cinema, chamada sombria e realista. E absolutamente tudo depois disso seguia o lance do sombrio e realista. Tudo era sombrio e realista dali por volta de 2010. Esses 2 novos filmes do Chuck não foram o suficiente para reviver de vez a franquia, e ela voltou um tempinho pra geladeira até ser completamente reimaginada em 2019. E é desse filme que a gente vai falar. Para início de conversa, para esse novo filme, eles iam recomeçar do zero. Nada de relação com os filmes antigos. A única coisa em comum era o nome e a ideia de um boneco que é também um assassino. Aqui, ao invés de um serial killer, a gente tem na real uma grande companhia, a Caslan,
que oferece produtos e facilitações para o dia a dia de alta tecnologia, de carros autônomos a assistentes com comando de voz até brinquedos. E o mais novo lançamento deles é o Bud, um boneco com cara de filhote de cruz credo, mas que promete ser uma companhia de alta tecnologia para as crianças que auxiliaria nas atividades diárias, etc. Tudo certo se não fosse por um detalhe. Essa empresa super gente fina e facilitadora da vida usa trabalho extremamente precarizado em países de terceiro mundo. Quem diria? E justamente numa dessas linhas de produção infernais é que um funcionário comum, cansado daquela vida de exploração, decide retirar todos os sistemas de segurança de um só boneco. Ele tira limitações, tira inibidores e depois se mata. Esse boneco com IA adulterada passa despercebido até chegar na loja dos Estados Unidos, onde ele é comprado por uma mãe que dá de presente para o filho dela, o Andy. O que acontece é que aqui o Andy é um garoto já mais velho e que não tem amigos. Ou seja, ele é solitário. E ele encontra no Chuck uma verdadeira companhia, porque no começo é justamente assim que o Chuck se comporta, absolutamente normal. Apesar de todas as mudanças que ele passou na fábrica, ele genuinamente se conecta com o Andy e os dois têm uma amizade, porque ele não chega inerentemente mal. O objetivo primário dele é proteger o Andy e ajudar nas tarefas diárias como qualquer outro boneco. O Chuck dele já é um robô que veio meio quebrado. A mãe queria devolver, mas como o próprio Andy se via um pouco como meio quebrado ele mesmo, ele não queria devolver, porque é como se ele concordasse que ele mesmo também poderia ser devolvido, jogado fora. E daí nasce uma conexão genuína entre eles. Com o tempo, ele, através do Chuck e com um pouco de iniciativa própria, consegue arrumar alguns amigos e começa a socializar mais. E é aí que as coisas começam a ficar complicadas. O Andy sofre com um padrasto abusivo e arrombado que trata ele mal, e obviamente o Chuck marca ele como uma ameaça. Não ajuda também o fato de que o Chuck, um dia passando pela sala, vê o Andy e os amigos assistindo Massacre da Serra Elétrica, que é um filme de terror super gore, mas tão exagerado que fica cômico, e vê eles dando risada do filme, e na cabeça lógica de máquina dele, risada é igual felicidade. Do que o Andy estava rindo da cena de violência na TV. Qual a dedução lógica? Violência é igual a felicidade para o Andy. Logo, cometer atos de violência vai deixar o Andy feliz? E deixar o Andy feliz é a prioridade? E se tem um cara que é uma ameaça para o Andy e violência deixa ele feliz, qual é a solução lógica para se lidar com o arrombado? A partir daí, essa lógica meio que se repete. O Chuck cometendo atos de violência sob a lógica de proteger o Andy, mesmo que o próprio Andy esteja começando a ser prejudicado por isso. E é justamente daí que vem o ouro do filme pra mim. O Chuck é uma máquina. Uma máquina é lógica. Esse Chuck, ele não nasce mal. Ele só nasce sem amarras e sem interpretação de nada. Ele é uma esponja, absorvendo sem filtro tudo o que acontece ao redor dele, interpretando tudo do modo mais frio e mecânico possível. O processo dele se tornar um assassino é gradual e é tratado até com um certo pesar pelo filme. Tudo bem, chegando ali pro terceiro ato, ele fica, abertamente maligno mesmo e começa a fazer coisas por pura maldade e sadismo, mas até esse ponto teve uma construção dele que levou ele a esse estado extremo. É um jeito muito bom de criar uma máquina que se torna assassina e ainda fazer disso uma história meio trágica pela verdadeira amizade entre o Andy e o Chuck que foi perdida por isso. E de quebra ainda usa o tema de tecnologia para fazer toda uma crítica ao quão dependente o povo pode se tornar disso. Chega um ponto em que o Chuck consegue controlar outros produtos da rede Caslan e usa isso para cometer as mortes. Desde controlar carros autônomos até transformar uma loja de brinquedo num verdadeiro banho de sangue, com todos os produtos que as pessoas eram tão dependentes se voltando contra elas e causando destruição, é quase uma punição kármica do universo. E ainda deixa de pano de fundo como tudo isso foi uma tragédia causada não necessariamente pelo Chuck, mas a semente disso foi a exploração. Se não fosse a exploração naquela linha de montagem precarizada, aquele funcionário lá do começo não teria feito aquilo. Se não fosse a dependência exagerada de produtos, as pessoas não seriam alvos tão fáceis. Ou seja, o vilão do filme é o capitalismo. Quer saber? E para finalizar, o filme tem ainda uma performance de voz muito marcante do Mark Hamill fazendo o Chuck e uma música tema muito maneira. Não é só a música tema não, a trilha sonora inteira desse filme é putaria de tão boa, sério. Que trilha sonora maravilhosa. Assim, acho que deu para perceber que eu gosto um
pouco desse filme. Mas assim, dá pra entender por que ele não foi bem recebido. Chuck tinha se consolidado como uma franquia galhofa e estabelecendo uma base de fãs que gostava daquilo. Eles não estão errados em serem resistentes a uma mudança tão radical. E realmente mudou a essência da franquia, deixando de lado a comédia galhofa, o absurdo, deixou de lado até os temas LGBT e se entregou a outro tipo de tema, um debate sobre relações com tecnologia, bem surfando a onda que Black Mirror ajudou a criar. E eu não tô dizendo que um ou outro é melhor, são só duas visões diferentes para a mesma premissa. E eu acho que na verdade é muito legal que duas visões tão diferentes existam e sejam tão bem feitas. Isso aqui é só um baita apelo para que as pessoas deem uma nova chance para esse reboot. Ele não é nem de longe tão ruim quanto as pessoas fazem parecer. E o que me motivou a fazer essa defesa imensa de Chuck foi justamente as pessoas ficarem caindo de amores por um certo filme. Agora começa. Mas vamos lá, paridade de condições. Megan lançou ali em 2023 e conta a história de uma engenheira que trabalha com robótica que subitamente precisa cuidar da sobrinha dela que ficou órfã. Como ela não sabe agir que nem gente e se relacionar com a sobrinha dela, ela decide pegar o protótipo ultra avançado em fase de teste, a Megan, uma boneca com cara de filhote de cruz credo, mas que promete ser uma companhia de alta tecnologia que auxilia nas atividades diárias. Bom, ela leva a Megan, novamente, o protótipo ultra avançado em fase de testes, para fazer companhia para a criança em casa, e a boneca já de cara fica com vibe de vilã maligna, até que ela finalmente se revela uma vilã maligna. Como? Eu não sei. Ela é uma IA do mal. Só isso. Ela e a garotinha começam a se dar bem, mas a Megan desenvolve um ciúme doentio da criança do nada e começa a atacar o povo na encolha, meio que a troco de nada também. E o pessoal não suspeita da robô bizarra enorme na casa, até que chega um ponto em que, depois de muitas mortes e acidentes suspeitos acontecendo, eles suspeitam da robô enorme, bizarra na casa, e finalmente vão desligar ela. Aí chega no final do filme, onde eles iam anunciar a Megan como um super lançamento pro mundo todo, ela se liberta antes de desligarem ela, faz uma dança esquisita por motivo nenhum, só pra virar trend no TikTok, mata o CEO arrombado da empresa, mata um outro cara, vai perseguir a menina e a tia na casa delas, tem uma batalha final e elas matam a Megan. Assim, deu pra perceber que são dois filmes muito parecidos, em temas, em premissa, em personagens, mas a Megan é justamente o anti-Chuck. Tudo que brinquedo assassino acerta, Megan erra. E eu vou explicar por quê. A relação da Megan com a criança não é tão aprofundada quanto a do Chuck Duende. O debate sobre tecnologia é de pífio pra nulo. Diferente de Brinquedo Assassina, que coloca o motivo do Chuck matar como um dos centros da mensagem da trama, aqui a Megan é uma robô do mal. Porque sim, ela é menos uma antagonista com camadas e um arco igual o Chuck, e mais um monstro genérico de filme de terror que você meio que podia trocar por uma criança possuída aleatória qualquer aqui, que não ia fazer a mínima diferença para a história. A tecnologia aqui é muito mais um verniz diferente para uma história genérica do que algo que o filme queira debater sobre. É que nem trocar a skin de uma arma por uma skin sci-fi. Ela faz a mesma coisa, mas agora tem LEDs. Sem contar que a pobre da atriz que faz a menininha aqui é muito fraquinha. Tadinha dela. Ela é só uma criança. Mas definitivamente não ajuda a se importar com a personagem. Ok, demos os louros, tá bom? O filme tem uma mensagem sobre superação de luto que seria muito legal se isso não fosse esfregado violentamente na sua cara com diálogos extremamente positivos, do tipo, criança órfã de quem eu cuido há um tempão. Agora, no fim do filme, eu preciso te lembrar de novo que seus pais morreram e que tá tudo bem estar triste. Moça que cuida de mim há um tempão, sabia que meus pais morreram e que eu estou triste? Para além disso, esse é um filme extremamente aguado. Ele é formulaico e sem inspiração. Mal tem ataques no filme, e quando tem, ele só segue a cartilha mais básica do filme de terror barato. A primeira vítima é o animalzinho, e a gente nem vê acontecer, e depois disso, os ataques são só a Megan vai até a pessoa e mata ela, usando, sei lá, uma faca que ela achou. Não é como em Brinquedo Assassino, onde pro Chuck matar, ele precisa compensar a falta de tamanho dele, bolando armadilhas, e parte da graça é você ver como ele usa tudo ao redor dele a favor dele,
e de quebra faz tudo parecer um acidente para tirar suspeitas de cima dele, o que faz cada morte ser bem mais criativa e marcante. Tudo bem que Megan é um filme para maiores de 14 e Brinquedo Assassino é para maiores de 16, o que permite mais sanguinolência, mas isso não é desculpa para ser chato, sem ideias. Não precisa ser gore, só precisa ser criativo. Sabe o que também é para maiores de 14? Gremlins. Quer mais nessa faixa? Histórias assustadoras para contar no escuro. Five Nights at Freddy's. Olha meu querido aqui de novo. Desventuras em série. Esse é para 12 anos. Lar das Crianças Peculiares. Esse também é para 12. Homem-Aranha 2. Esse é livre para todos os públicos. Meu amigo, Branca de Neve. Isso aqui é filme de princesa. Não existe motivo no mundo que justifique as mortes desse filme serem um atropelamento e isso aqui. Vá lá, a cena dela esticando a orelha do garoto é bizarrinha, mas não compensa a completa falta de imaginação do resto do filme. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Por isso que eu me sentia na obrigação de tirar isso do peito. Eu fico inconformado como dois filmes tão parecidos, são tão diferentes em qualidade, e que ainda assim, o filme que caiu nas graças do povo é o filme ruim. É o xoxo capenga anêmico. Literalmente, esse mesmíssimo filme, com essa mesmíssima premissa, já foi feito antes, muito melhor. E o povo não dá uma foda. Megan só copiou o que Chuck fez de um jeito muito pior, eu não aguento isso. Eu ainda não vi o segundo filme. Eu vi que ele foi um flop, inclusive. Que bom. Mas me deixem saber se eu deveria assistir e trazer aqui o que eu achei. Sem brincadeira, esse era um dos vídeos do canal que eu mais queria fazer. Ele tá na minha lista de vídeos desde os primeiros planejamentos de quando eu tava criando o canal. É muito bom poder fazer ele acontecer. Portanto, fiquem ligados, tem mais vídeos chegando já já. Eu comecei a produzir conteúdos curtos, saindo principalmente pro meu Instagram, tem mais vindo por aí. Assistam Chuck, deem amor pra esse filme e me sigam no Instagram, Me sigam no Instagram, Blue Sky e Letterboxd. Eu vejo vocês em breve e, sinceramente, Megan, sem ressentimentos.